Opa, aqui é o Érico, e o primeiro erro que você geralmente comete no seu projeto não é um erro fatal, geralmente não é um erro fatal. Entender isso para mim foi uma das lições mais importantes que eu tive dos meus mentores para completar meus projetos. Eu não sei se você sabe, mas eu sigo muita gente, eu estudo muitos campeões, quase que fanaticamente estudando o que os campeões fazem. E um dos caras que eu estudo muito é um cara que chama Josh Waitzkin. Josh Waitzkin, ele escreveu um livro chamado A Arte da Aprendizagem, e eu provavelmente li esse livro por volta de 5 vezes, e eu me vejo relendo esse vídeo. No momento eu estou numa viagem de férias, e no caminho do avião, vamos dizer assim, eu escutei de novo. Eu geralmente não leio livros, eu escuto o áudio dele, e ele escreveu um livro chamado A Arte da Aprendizagem. Ele foi campeão mundial várias vezes em xadrez, e depois ele foi campeão mundial na arte de, em inglês chama push hands, uma arte marcial baseada no Tai Chi Chuan. E nesse livro ele fala, ele conseguiu, porque a maioria das vezes o cara que é campeão, ele não demora tempo para desconstruir o que levou ele a ser campeão. Infelizmente, nem todos, mas esse cara desconstruiu e escreveu esse livro que eu não sei, eu não encontrei ele em português. Em inglês chama The Art of Learning, em português talvez A Arte do Aprendizado, não consegui achar para comprar em português, mas enfim, é um livro que eu estudo, e nele ele fala uma coisa que me fez refletir muito na minha carreira como empreendedor. E o que ele fala é o seguinte: o primeiro erro que você geralmente comete não é um erro fatal. No livro ele dá um exemplo de uma mulher, um exemplo que ele viveu na vida dele, de uma mulher que morou na vida dele inteira em Nova York, e essa mulher estava indo atravessar uma rua em Nova York e uma bicicleta passou na frente dela meio que rápido, né? E ela ficou muito brava com essa bicicleta. E nesse momento a bicicleta passou, não devia ter passado tão rápido, não devia ter passado na frente dela. Ela começou a olhar para o cara da bicicleta e reclamar, pisou na rua e começou a reclamar. E foi nessa hora que um táxi veio, pegou ela por trás e bum, atropelou ela. O primeiro erro dela, geralmente, não foi fatal, que foi o erro de simplesmente pisar, deixar se distrair por uma pequena coisa que aconteceu, mas o segundo erro que veio na frente foi fatal. E quando eu vi essa história, eu percebi que várias vezes de projetos meus que falharam, foi porque eu falhei em identificar que aquele primeiro errinho não era um erro fatal. Na época parecia que era um fatal, mas enfim, eu vou contar um deles. Eu fiz 84 lançamentos até hoje, e a partir do número 50 eu comecei a pensar que tudo que eu tocava virava ouro. Que eu tive uma síndrome muito grande chama overconfidence, que é a arte de você confiar muito, demasiado em você. E depois de 50 lançamentos de muito sucesso, eu pensei, cara, o Érico é muito bom em lançamento, ele não falha em lançamento. E aí eu fui pro meu lançamento 50 e alguma coisa. E esse lançamento era um lançamento, se você imaginar num jogo de xadrez, eu posicionei, a gente tinha uma estratégia de lançamento, e ele era posicionado num parceiro muito forte. Um parceiro que eu já vinha construindo uma relação com ele faz muito tempo, e a gente combinou de fazer um lançamento junto, numa área que, enfim, não é a área que eu atuo hoje, mas enfim, a gente combinou de fazer um lançamento junto. E eu fiz todo o lançamento, ele baseava muito naquele parceiro. E era como se fosse um jogo de xadrez. Aquele parceiro, não sei se você jogou xadrez, mas o xadrez, a peça que teoricamente vale mais, consegue fazer mais, é a rainha. E pra mim aquele lançamento, 50 e alguma coisa, esse cara era a rainha. E a gente começou o lançamento, começou o jogo. E tava tudo indo bem. E de repente, esse cara sumiu completamente. Sumiu sem dar satisfação, sumiu sem dar contato. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Pra mim, às vezes, eu achava que era ou ele tinha morrido, ou enfim, alguma coisa tinha acontecido. Ele saiu de comunicação total e simplesmente. E aquilo me desconcertou. Então, eu tinha acabado de perder no meu lançamento a rainha do meu lançamento, vamos dizer assim, a peça mais importante. E aquilo me desconfortou. Nesse momento de desconforto, quando você comete o seu primeiro erro, o que eu falava para mim mesmo isso não devia ser assim. Ele não devia ter feito isso comigo. O mundo, as circunstâncias não deviam ser assim. E eu ficou muito chateado, e eu basicamente abortei aquele lançamento. Desisti daquele lançamento.
E dentre os 84 lançamentos, aquele foi o único lançamento que eu desisti no meio do caminho. Agora, o mais interessante é o seguinte, hoje, naquela hora, eu me tomei emocionalmente pelo fato dele simplesmente ter deixado o lançamento sem dar satisfação. Eu fiquei chateado com ele, eu fiquei emocionalmente apegado àquilo. E eu esqueci o jogo. E hoje em dia, vendo que aqueles lançamentos, enfim, lançamento é uma coisa que eu faço muito, eu consigo ver que eu simplesmente tinha perdido a rainha do lançamento, mas não tinha perdido o jogo. Mas o fato de perder a rainha me fez com que eu perdesse a cabeça. É a síndrome do boi de piranha. Nos seus projetos, você vai ter a síndrome do boi de piranha. O que é a síndrome do boi de piranha? Às vezes, para atravessar, vocês devem saber muito bem que lá no Pantanal, para eles atravessarem uma boiada em um rio, eles primeiro sangram um boi, colocam esse boi na água, as piranhas vão lá simplesmente comer o boi e aí a boiada passa. E aquele erro de achar que, enfim, de eu ter perdido a minha rainha, né, metaforicamente, foi o meu boi de piranha. O que aconteceu? Culminou numa pancada de erros idiotas e estúpidos, olhando com a cabeça fria, idiotas e estúpidos, na minha opinião, sobre o meu projeto, que aconteceu. Eu tive aquele erro, foi simplesmente meu boi de piranha. E a partir dali, eu comecei a sacar que e a partir dali, depois vendo isso que acontecia, até no livro... no livro do Josh, ele fala que acontecia muito nos campeonatos. Às vezes acontece alguma coisa e aquilo te tira, e você fica nervoso, você fica pegado àquela situação não devia ser assim mesmo, e você fica decepcionado com o mundo, com si mesmo, com a política, com a situação, e aquilo geralmente é só um pequeno erro, que você não perde o jogo para aquele pequeno erro. É como se você entrasse em jogo e fizesse um gol contra, e aquilo te tira a sua mentalidade e o foco. E o primeiro erro nunca é fatal. E saber isso é interessante, porque no momento que eu passei a entender isso, meus próximos projetos, e desde então os outros lançamentos depois desse lançamento foram todos de sucesso. Não quer dizer que eu vou sempre fazer um lançamento de sucesso, não quer dizer que tudo que eu toco vira ouro. Eu descobri que não vira, que um dos meus maiores inimigos de ter um grande sucesso em um lançamento é confidência demasiada, a síndrome da invencibilidade. Ninguém é invencível, todo mundo vai acontecer. Mas o que eu aprendi naquele processo é que os erros vão acontecer, situações e circunstâncias vão acontecer. E a grande sacada é que eu posso transformar aquela situação num boi de piranha, isso é, tirar toda a minha energia para colocar naquela picuinha, porque hoje em dia eu vejo que foi uma picuinha. Na época não parecia ser uma picuinha, mas distinguir que aquilo é uma picuinha e não deixar a boiada de problemas passar. Segurar meus exércitos, segurar o que eu tenho que segurar meus recursos e direcionar eles para o objetivo final. E o mais interessante é que depois que eu comecei a sacar isso, ficar presente para isso, eu descobri que tudo na vida acontece assim. No seu relacionamento com a sua mulher, as grandes brigas, os grandes erros fatais que talvez você tenha feito no seu casamento ou na sua relação, os grandes erros que provavelmente você se arrepende hoje, não aconteceram de uma vez, eles aconteceram com um pequeno erro, e aquele pequeno erro direcionou. Por exemplo, vamos supor que agora você está comprometido em realmente amar, de ter uma relação legal com a sua esposa. E aí o que acontece? Às vezes ela fala alguma coisa e aquela alguma coisa soa pra você como um boi de piranha, e você reage muito forte àquela coisa e esquece tudo de bom que aquela relação já trouxe pra você, esquece tudo de bom que, sei lá, sua esposa já fez pra você, todos os sacrifícios que ela fez pra você, enfim, esquece toda aquela parte e você direciona. E quando você direciona, passa uma boiada de problemas, e eles vão se intensificando, e para muitas pessoas acabam até na separação dessas pessoas. Com seu filho pode ser assim, eu sei que você ama os seus filhos, mas de repente alguma coisa que ele disse desencadeia, aperta um botãozinho, você que desencadeia um ser que provavelmente para você mesmo seria irreconhecível. Fala assim, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Mas aquele pequena coisa, que geralmente é pequeno, desencadeia um montão de coisas que não são ideais para você. E desencadeia uma boiada de problema, funciona como boi de piranha. Então tudo na sua vida vai acontecer isso. E se você quiser exercitar esse músculo, de você se levantar mais rápido, de não deixar que esses problemas que você tem
funcionem como boi de piranha para vocês, enfim, simplesmente, esses pequenos problemas simplesmente alteram a direção do seu avião. É simplesmente um totozinho que dá no volante do seu avião, né, seja o avião, uma analogia a um projeto que você está tendo, né? Você sabe onde você quer chegar, esse pequeno erro é um totozinho no volante e ele muda a direção do volante e você continua, você faz com que fica muito mais difícil de você chegar no seu objetivo. E se você quiser exercitar a arte de você, quando você levar esse totozinho no volante, você redirecionar o volante, eu tenho 2 dicas para você. A primeira dica é a intenção de ficar presente e entender que esse primeiro erro não é fatal. Não é fatal. Geralmente o primeiro erro não é fatal, é entender isso. Só que é o seguinte, quando você comete o erro, você está dentro do erro, a sua chance de entender isso mecanicamente vai ser cada vez pior, porque você vai estar provavelmente emocionalmente apegado àquela coisinha. E um dos jeitos que eu exercito o músculo de tentar sair daquele estado o mais rápido possível, porque entrar é impossível você evitar de entrar, mas uma das grandes sacadas que eu uso para mecanicamente ter mais, porque assim, a vida tem a mentalidade e tem a mecânica. Um atleta, ele tem que ter mentalidade, mas ele tem que ter mecânica, ele tem que ter músculo para correr. Não adianta só ele ter só mentalidade, não adianta só ele ter só músculo. E nessa coisa, o que eu faço, eu realmente treino como sair disso. Eu realmente invisto tempo treinando como sair disso. E uma das coisas que eu faço é meditar. E meditar no sentido de... Meditar é simplesmente um exercício que você fica... Bom, dá pra entrar muito nisso, né? Mas como eu faço um exercício que eu fico por alguma série de minutos, algumas pessoas conseguem 5 minutos, algumas pessoas conseguem 30 segundos, algumas pessoas conseguem 20, eu tento fazer 20 minutos, na maioria das vezes é o que eu faço diariamente, 20 minutos, e que você simplesmente tenta focar somente em uma coisa, na maioria das vezes é a respiração. E muita gente não consegue meditar, e é muito difícil meditar, mas a maioria das pessoas desistem em praticar isso, na minha opinião, porque elas não sabem dos benefícios que meditação tem, e existem vários, mas para mim, Érico, para mim como empreendedor, a meditação me deixa menos presente para minha máquina e me deixa mais em controle, menos suscetível a explodir, a minha máquina explodir, isso é, a minha máquina controlar, essa reação automática me controlar, e me deixa mais presente de eu me controlar. E quanto mais eu medito, então quanto mais frequentemente eu medito, mais eu fico presente sobre essas coisas que estão acontecendo. Então mais eu fico presente quando o boi de piranha acontece para mim. E simplesmente o boi de piranha acontece, aquele fluxo de emoção vem em mim, aquela vontade de, sei lá, aquela raiva, às vezes é raiva, às vezes frustração vem. Só que quanto mais eu medito, mais rápido meu cérebro consegue identificar aquele estado. Simplesmente identificar que eu estou dentro daquele estado. Esse é o primeiro passo. Então, é uma das técnicas que eu uso. E a segunda coisa que eu uso eu treino constantemente me tirar daquele espaço, mecanicamente me tirar daquele espaço. E como é que eu faço isso? Todo dia eu jogo um jogo no meu celular, nesse celular aqui, que chama Lumosity. E é um jogo simplesmente de você exercitar o cérebro. Então, o que eu faço? Eu jogo esse jogo. Então ele tem várias coisinhas que você tem que fazer, qualquer pessoa pode jogar. E quanto mais você joga, mais o seu cérebro fica, mais você exercita algumas partes do seu cérebro. Tipo memória, tipo multitarefa, algumas coisas assim. E durante esse jogo, esses errinhos estúpidos acontecem. É incrível, não importa qual jogo você joga. Então a gente começa jogando e tem vários joguinhos. E durante esse jogo eu sei que aquele que eu vou me botar numa situação onde um errinho vai acontecer. E às vezes eu tô lá jogando, eu sou uma pessoa competitiva e na verdade o jogo me permite competir comigo mesmo. E até com outras pessoas, mas na maioria das vezes eu tô competindo comigo mesmo. E o mais interessante é que eu sei que eu tô acertando, e de repente eu erro. E por mais que eu não queira ficar chateado com aquele erro acontece na minha cabeça e eu vejo aquilo acontecendo. E a grande sacada que eu tento é quantas jogadas a mais demora
para eu deixar aquele sentimento de Érico, seu estúpido, você errou isso de novo, não, esse jogo não devia ter acontecido assim, eu acho que eles erraram, eu acho que, enfim, colocar aquele monte de desculpa. Então, a grande sacada é que eu constantemente meço quantas jogadas a mais demora para eu voltar ao meu estado normal. E quanto mais eu jogo, mais esse tempo entre o Érico que ficou simplesmente puto com a situação, com o seu próprio erro, mais rápido eu me perdoo por aquele erro. E quando eu me perdoo por aquele erro, eu volto ao meu estado de jogo óptimo. E quando eu estou no estado de jogo óptimo, é aí que eu consigo quebrar recordes, é aí que eu consigo chegar onde eu chego. Então, são duas dicas mecânicas. Talvez isso sejam as dicas mecânicas, as dicas que você pode usar para praticar isso. Talvez você encontre outras, essas que têm funcionado muito para mim. É um processo que é mais de, assim, dias após dias eu treino isso. É uma coisa que me ajuda mais e é uma coisa que não me deixa um santo, não. Eu ainda saio do meu sério, principalmente quando eu estou jogando jogos muito grandes. Quanto maiores os jogos, eu ainda saio do meu sério. Mas são essas duas práticas, essa prática de mentalidade, de entender por que isso acontece, é isso que eu estou te explicando agora, e depois a mecânica de treinar o músculo da cabeça, do foco, para que eu possa ser e realizar os projetos que são importantes para mim. E é isso que é mais interessante, isso tem me ajudado incrivelmente, por isso que eu parei para gravar esse vídeo aqui para você. É isso aí por hoje. Se você estiver curtindo esse vídeo, deixa um comentário abaixo, assina o meu canal do YouTube, deve estar aqui se o YouTube ainda não mudou esse botão, ele tem algum lugar, tem um botão para assinar, assine meu canal do YouTube, vou até esperar para você assinar. Assinou? Legal. Próxima coisa, clica gostei se você gostou, clica não gostei se você não gostou, é muito importante essas duas participações, porque isso me dá um norte para como, se você está curtindo esse vídeo e se eu devo produzir mais vídeos como esse. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.